Olá, tudo bem? Está começando mais um Papo 20, o programa que acontece aqui no espaço voltado para a saúde e bem-estar da 20 Medical Offices. Meu nome é Marcos Moreira, sou fundador da Moreira Neto Saúde, médico apaixonado por reumatologia e hoje vou conversar com o Dr. Rodrigo Moreira, um nutricionista, nosso grande convidado. Antes da gente começar com esse papo, eu quero lembrar você de curtir e compartilhar, porque o conteúdo que acontece aqui é muito interessante e é voltado para o bem-estar da população em geral. Beleza? Hoje nós estamos recebendo o grandiosíssimo Rodrigo Moreira, que é nutricionista. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Muito obrigado. Vamos dar uma passada aqui brevemente pelo seu currículo para a gente iniciar o nosso papo com estilo, porque o homem está numa vestimenta alinhada, o cara é slim também, né? Nutricionista, assim tem que ser. Bom, Rodrigo dos Santos Moreira, nutricionista clínico e esportivo. Formado em 2011 pelo ITES, Instituto Taubaté de Ensino Superior, pós-graduado em Nutrição Clínica e Esportiva e em Exames Laboratoriais pelo IPGS e antropometrista pelo método ISAC, International Society for Advancement of Kinanthropometry. Poxa, difícil até de falar, hein? Jesus amado. É isso aí, ele é casado e tem uma filha de 1 ano e 7 meses, é isso mesmo? Então, foi formado em 2021, né? E minha filha tem 7 anos. 7 anos. 7 anos. Maravilha. Então, peço desculpas pelo meu preâmbulo equivocado, mas é porque aqui a gente vai levando, às vezes, na correria um pouquinho. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre você. Você já me passou um pouquinho o preâmbulo da sua história no backstage aqui, conversamos um pouquinho sobre a história bacana de superação que você tem, né? Fala pra gente um pouquinho. Uma trajetória aí bem inusitada, né? Eu trabalhava em produção, então eu vivia na linha de produção, né? E fiquei praticamente quase 10 anos trabalhando na linha de produção. Entendi. Só que eu sentia dentro de mim uma coisa a mais, sabe? Sabe quando você faz algo e fala, puxa, tá faltando algo para fazer, não só por mim, mas pelas pessoas também. E aí toda vez que eu saía de férias, eu falava, puxa, eu preciso achar algo. E sempre gostei de treinar, da musculação, a nutrição em si. Eu falei, puxa, se eu fizesse nutrição, eu poderia levar tanto saúde para as pessoas, mas até mesmo para mim, né? Viver com mais qualidade de vida e tal. Só que, na época, não tinha tanto nutricionista homem. Eu achava que nem existisse, né? Porque era um aumento ali de pessoas, né, da área feminino. Então, foi nessa que uma vez fui passar numa nutricionista a fim de ganhar massa muscular, porque eu tinha iniciado a musculação, né? E aí no atendimento eu senti falta de algo mais. Infelizmente tive um mau atendimento, não foi bem do jeito que eu esperava. Não foi legal. E aí até mesmo quando eu voltei nela, eu perguntei, né, se tinha nutricionista homem. E ela falou que existia, né? Que tinha. Eu falei, poxa, aquilo dali ficou na minha cabeça. Já queria mudar da minha área. E aí deu um start para mim já começar algo diferente. Em 2015, como eu trabalhava na empresa, né, teve uma crise, devido depois da Copa, teve uma crise muito grande, e eu fui para a Alemanha pela empresa, né? Eu fui trabalhar. Isso em 2015? 2015. Antes disso, eu comecei a fazer curso de AutoCAD, de empilhadeira, porque eu fiquei com medo de ficar desempregado. Eu não posso, né? Já era casado, então tenho família. E aí eu indo para fazer os cursos, aí eu vi uma placa nutrição. E então um se juntou com o outro, aí eu fui correr atrás para ver como que era, né? E aí cabia no orçamento, eu trabalhava, ia para a faculdade todo dia, não faltava, porque já era formado, já tinha o ensino médio faz tempo finalizado, né? E nunca esperava fazer uma faculdade. E todo dia ia, era aquele aluno que sentava na frente porque não tinha mais tempo para perder. Entendi. Então a idade tinha quantos anos? ia cobrando, né? 34, 33 anos. Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 36 anos. Não parece, né? Não parece. A nutrição deixa a pele boa, deixa tá bonito. Mais um motivo para fazer o acompanhamento nutricional. Isso, a maioria das pessoas que eu atendo fala, mas quantos anos você tem? Você é tão novinho? Eu falei, não sou novinho não, aparenta, né? Mas isso, aí eu comecei a fazer nutrição. E além do curso da faculdade, eu participava de live, tudo que tinha de curso,
Eu tentava entrar dentro. Então, se de fato você era um entusiasta mesmo sim. do negócio, você pegou para você. Você ainda é, Eu sou né? uma pessoa assim, sabe? Aham. Quando eu vejo que o negócio vai dar certo, eu coloco energia naquilo. Entendi. Eu vou com tudo. Se é para fazer, vamos fazer Até direito. para estar aqui, né, tá atendendo aqui na Vinci, foi eu falar, não, tal mês eu quero já estar atendendo lá. Foi até E bom você foi falar tudo- isso aí, porque, por exemplo, a gente fala aqui, nós estamos na 20 Medical Offices e tudo mais, e as pessoas podem estar se perguntando, mas o que é 20 Medical Offices? Bom, explicando para você que está assistindo, a 20 Medical Offices é o que a gente chama de cowork, voltado para a área da saúde e de bem-estar. Então, basicamente, é um espaço, você que é profissional da saúde que está assistindo, é um espaço que nós temos aqui 20 salas voltadas para atendimento de diversas áreas. Temos 4 salas voltadas para a execução de procedimentos estéticos, por exemplo. São 4 salas voltadas para a parte de atendimento da psicologia, então psicólogos também têm um espaço reservado para eles. E áreas com atendimento com maca que sobe e desce, com maca para realização de fisioterapia, quiropraxia, enfim, é um espaço onde se recebe profissionais de excelência para aplicar o melhor do trabalho voltado para a saúde e bem-estar. Então, se você é profissional de saúde, está procurando um local bacana para trabalhar, faça como o Dr. Rodrigo Moreira, escolha 20, venha trabalhar com a gente. Desculpa, te cortei, você estava falando. Nada, que isso. Eu achei muito interessante, porque assim, essas histórias até de superação, elas são muito importantes, porque infelizmente a gente vive num país em que muitas vezes onde a pessoa nasce define o que ela vai ser para o resto da vida, né? E tem muita gente que às vezes tem um sonho para realizar, né, do tipo, poxa, eu queria ser nutricionista, eu queria ser fisioterapeuta, mas, poxa, né, por onde eu vou começar? Não tem ninguém que fez isso na minha família, né? Eu estou aqui trabalhando, por exemplo, você falou para mim que fez curso de empilhadeira, né? Imagina, talvez tenha alguém trabalhando agora num atacadão na vida, desses atacarejos por aí, com um sonho igual o seu. E esse tipo de história é muito bacana porque vale para poder inspirar esse tipo de pessoas. Não só esse, obviamente, mas é o que a gente tem discutido bastante aqui, alguns tópicos que são recorrentes. Além do fato de que a clínica muitas vezes é soberana, o exemplo também arrasta. Então, obviamente, ouvindo a sua história, dá para a gente dizer isso também, dá para ver que você faz tudo com muita maestria. Então, você deixou de ir para a Alemanha? Você ia morar lá? Sim, não, eu fui em outubro, né, para a Alemanha, trabalhei lá. Só que quando eu voltei, não tive nenhum reconhecimento, né? Então, tipo, as pessoas riam até às vezes, né, por ter ido. E eu tinha um curso de inglês que eu fazia quando eu fazia também, trabalhava na produção, né? E aí isso me ajudou muito lá na Alemanha. Só que não tive reconhecimento, outras pessoas tiveram reconhecimento, não foi tão legal, foi legal a experiência, conhecer, tudo bem, mas aí queria que eu voltasse para trabalhar no ano seguinte. Só que como eu tinha visto esse curso de nutrição, eu falei, não, se eu não for, eu vou ser mandado embora. Aí ele falou assim, independente, se você for ou não for, se a empresa precisar, ela vai te mandar embora. Entendido. Eu falei, então eu vou escolher estudar. E eu não fui mais. Entendido. E aí foi... E pelo visto, os caminhos se direcionaram todos para você ir para a parte do que você sonhava mesmo, porque as portas meio que foram se fechando, teve a questão da outra nutricionista que não te atendeu com uma qualidade tão grande, teve a questão que você viu no outdoor também, a propaganda do curso, né? Foi tudo bonito, né? Foi tudo alinhado, então, né? Eu basicamente assim que, era para ser, e é por isso que você está aí. Não é fácil, eu falo para você que quer mudar de vida, até mesmo no emagrecimento, não é fácil, ou até mesmo no ganho de massa muscular. Você tem que se dedicar, não tem segredo. É todo dia fazer o que é preciso, às vezes você está cansado, às vezes você está indisposto, mas se você quer mudar, você quer crescer, ou fazer algo diferente, tem que batalhar, não cai do céu. Exato. Claro que cada vez que você se dedica, você estuda, você parece que quer mais. Você absorve mais aquilo, fala, puxa, eu queria mais, entender. E fica uma coisa prazerosa, né? Certo. A minha esposa até falava, puxa, você praticamente, porque eu conheço um professor, né, e onde me ajudou muito nesse norte, que é o Daniel Coimbra. O professor falava para mim, parece que você está casado comigo e com o professor, porque eu passava a noite estudando, É mesmo, cara? me dedicando, sábado, domingo. Eu cheguei aí na casa de uma cunhada, né, e estava lá todo mundo fazendo um momento ali de lazer, né, comendo uma pizza e tal, e eu participando da live. É mesmo? Chamou eu na live, eu tive que sair correndo, peguei o foninho, tremendo, e participando da live. Então foi muito essa questão de dedicação mesmo. Não é que, não, você é fanático. Não, é uma coisa que eu queria e fazer bem feito. Hoje, nos meus atendimentos, eu tento entregar o máximo para o paciente, fazer diferente.
A pessoa sair do consultório, falou, poxa, olha, era isso que estava faltando. E não só imprimir uma dieta, volta no mês que vem. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença, até mesmo para a pessoa ver que é possível. Acreditar que é possível, mas tem que ter todo um aparato ali, toda uma orientação. Né? Entendido. Existem algumas questões que são até estigmas, que você estava falando de um deles, principalmente, é que sempre quando se fala de nutricionista, a primeira imagem que vem é de uma mulher, por mais que isso seja uma grandíssima imbecilidade da nossa parte, porque sim, existem profissionais homens e bons profissionais como você é, mas existem diversos outros estigmas, outras lendas, né? Principalmente assim, eu percebo na minha prática diária que as pessoas elas são um pouco reticentes a procurar um profissional para adequação de cardápio. Sim. Tá? E não estou dizendo que você faz só isso, pelo amor de Deus, tá? Mas até porque assim, pinta aquela, poxa, eu vou chamar alguém para mandar no que eu vou comer, né? É um negócio meio complicado, mas a diferença que a gente vê no meu caso específico, por exemplo, os pacientes com reumatologia, cada vez mais a gente descobre que os pacientes têm uma interação profunda entre o processo inflamatório, a atividade de doença reumática e muitas vezes o aspecto intestinal. Sim. Né? Então, assim, a diferença que faz o acompanhamento de um profissional da parte de nutrição, isso a gente falando de um ponto específico, porque eu sei que você também trabalha com parte de ganho de massa muscular, nutrição esportiva, você faz a parte clínica também, que nós vamos falar um pouquinho, e tem esse manejo também. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da sua conduta, porque, igual você estava falando de pessoa, de imprimir dieta e falar, toma isso aqui e volta na próxima consulta. Sim. Você faz um atendimento focado na necessidade do paciente, correto? Então, por exemplo, vamos supor, eu sou um ciclista, coisa que eu não sou, tá? E vou andar 80 quilômetros de bicicleta a cada 2 dias e vou te propor uma dieta. Provavelmente você vai fazer um negócio diferente do que para uma pessoa que vai puxar ferro na academia. Com certeza. As diferenças basais, você tem alguma coisa para dizer? Até mesmo em questão de gasto, né? Conforme a intensidade do treino e conforme até mesmo a velocidade, né, faz com que o corpo ele precise de mais energia. Certo. E essa energia vai ter que vir de carboidrato. E, infelizmente, algumas pessoas que fazem esse tipo de prática de atividade física de endurance, né, pedal, corrida, natação, acaba deixando de consumir o carboidrato porque engorda, né? E não engorda. Isso é uma questão muito presente, né? Isso. E sendo que o carboidrato para esse tipo de atleta ele é o primordial, é ele que vai dar energia, ele é o combustível. Então você tem que ter um estoque antes muito bom de glicogênio muscular. Então o carboidrato que é absorvido ele é transformado em glicogênio no músculo e no fígado. E aí aquilo vai gerar energia na hora da prática da atividade física. Entendido. Tem algumas pessoas que até precisam fazer a reposição de carboidrato durante o percurso, dependendo de carboidrato durante o percurso. Durante o percurso. E isso é muito importante porque senão a glicemia ela começa a cair, vai cair rendimento e pode até mesmo acontecer de utilizar proteína, aminoácido muscular, para gerar energia. E aí, ao invés de você fazer um ganho e um benefício, você traz um malefício porque você está consumindo massa. Porque você acaba perdendo músculo, né? Então, aquela força que ele teria para ter performance, ele não tem. Muitas das pessoas que eu atendo, ele fala, não, meu rendimento é muito bom. Mas é um rendimento bom porque ele se adaptou àquilo. Não significa que ele está 100%. Quando a gente coloca um carboidrato, fala, agora você vai consumir, vai fazer ciclismo na quarta-feira. Na terça-feira a gente já vai abastecer para que no dia você vai ter ali o carboidrato. E aí você faz uma proposição do dia antes, pré-treino também logo imediatamente. Isso vai depender muito do tempo, né, do quantas vezes ele faz na semana, também da taxa metabólica basal, então como que está a massa muscular, tem tudo esse processo, né? Então ele precisa de 4 gramas de proteína, de carboidrato por quilo de peso. No dia da competição, ele vai precisar de mais. Então a gente abastece um pouco mais para que ele tenha aquele glicogênio estoque muito bom para ele fazer e ter performance. Porque senão ele vai começar bem, chega no meio, já vai começar a falhar. Vai gerar muito mais lactato também, isso vai impedir... Mais dor no dia seguinte. Isso é ruim, até mesmo para recuperação, né, a massa muscular, hidratação também, porque o carboidrato ele hidrata, né? Então muitas vezes as pessoas, até mesmo entrando na parte de emagrecimento, ela deixa de comer o carboidrato. Aí chega num certo dia, ela vai numa festa, ela come um carboidrato mais refinado,
puxa água, ele hidrata. Aí no outro dia ela acorda, vai se pesar. Vai estar pesada. Entendido. Mas não é questão de que engordou de um dia para o outro. Aqui É reteve. questão que reteve um pouco mais de líquido. Isso é normal de acontecer. Então, teve um paciente que ele era jogador de futebol americano. Só que aí ele parou tudo, aí ele fez um emagrecimento por conta. Então, ele estava com 140 quilos, foi para 110, conseguiu. Aí ele chegou em mim e falou assim, Rodrigo, eu não consigo mais emagrecer. Eu como certinho, eu vou na casa da minha avó, a turma lá em casa, tudo é aquela comida mais gordurosa, carboidrato. Eu levo minha marmita e como, e mesmo assim não estou conseguindo. Eu treino, faço a musculação, nada de reduzir mais gordura. Aí o que aconteceu? O corpo dele entrou num platô que precisava de carboidrato para sair disso. Entendi. E aí o que eu fiz? Falei, agora você vai ter que comer mais. Você é uma pessoa alta, você tem que comer mais para o corpo sair desse platô e começar a queimar de novo. É aí que eu fiz, aumentei a alimentação dele. Chegou 2, 3 dias, ele, Rodrigo, estou sentindo que eu estou num booking. Booking é quando você consome demais e a pessoa fica cheia, né? Tem aquela retenção. E estou treinando muito melhor. Nossa, minha força aumentou muito. Eu falei, legal, isso é normal. O peso não mudou ainda. Eu falei, calma, relaxa que vai dar certo. Passou 15 dias depois, ele falou, Rodrigo, eu estou treinando muito bem, aumentou massa muscular e o peso já diminuiu. Ou seja, você conseguiu fazer tudo isso com uma pessoa comendo mais, na verdade. Comendo mais, mas comendo direito, pelo amor de Deus, né? Isso. Porque comer mais... Maior volume, mais comida de qualidade. Você pega um prato de comida, você vai ter ali muita comida. Mas a questão nutricional e até mesmo a quantidade de calorias é muito menor de você pegar uma pizza e comer ali uns 3, 4 pedaços de pizza. Então, as pessoas hoje, ela acha que é deixar de comer. E não é isso. Às vezes faz trocas que não deveria. Não, eu não tomo café da manhã, eu só como uma bolachinha, água e sal. Seu corpo, você acordou, você está ali com o cortisol já dando pico. É onde ele vai ter a acrofase dele, para você acordar, para você ficar disposto. Aí a pessoa come uma bolachinha, dá um pico de insulina, cai rapidinho e a pessoa fica estressada o dia todo. Entendi. Além de não ter proteína, né? Então, a proteína hoje eu indico que é fracionada dia a dia. Então, não adianta você colocar muito no momento, nem no outro. Ela fraciona. Entendi. Aí você vai ter um rendimento muito melhor também. Então, o ideal é que a dieta seja mais moderada, óbvio, com o auxílio de um profissional que saiba o que está fazendo, né? Mas que ela seja moderada e não dividida em grandes volumes. Sim. Que é um dos grandes problemas de muitos profissionais da saúde que trabalham principalmente com plantão, que a dieta vira um lixo, né? Porque fica difícil, plantão 12 horas e aí manter a regularidade é complicado. Mas complicado, não impossível, né? Tem Desde alguns suplementos que podem entrar nesse momento, né? Entendi. Que pode ajudar muito. Então, o suplemento, eu digo que praticamente é um complemento. Ele vem chamar de complemento. Por quê? De noite, madrugada, estou atendendo. Então, eu preciso comer alguma coisa, estou com fome. Que tal colocar ali um whey protein, coloca uma fibra junto, uma fruta. Olha que interessante. Isso vai aumentar a saciedade, Entendi. vai manter a massa muscular, vai aumentar a proteína. E a pessoa, ela tem a questão de saciedade, vai durar mais tempo. Tá, também tem para colocar um leite, né? Junto com whey. Então, isso é bem interessante, dá para utilizar e ter benefícios aí. Benefícios, né? Até para quem... saúde. Engraçado, porque quando a gente pensa na parte de nutrição, e aí a ideia, né, geral da população é do tipo, comida. O cara vai me passar arroz, não sei o quê, come lá um pedacinho disso, daquilo, e só. Mas interessante que você consegue elucidar nessa parte, justamente porque tem diversas outras coisas, né? A nutrição não é só comida realmente, tem uma outra parte mais de suplementação. Eu falo para as pessoas no Instagram, né? Equilíbrio é tudo. Não adianta você ser muito radical e também deixar de fazer o negócio certo. Então, você equilibrar, Rodrigo, eu tenho um aniversário sábado, eu queria ir, tudo bem, vá, né? Desde que você já dá uma reduzidinha no café da manhã, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho no almoço, faça uma refeição antes de ir, porque aí você vai estar saciado também, você chega lá, você vai consumir, você não vai ser chato, você vai consumir aquelas calorias que vai ter ali, tenta escolher também o que tem mais, um pouquinho mais de proteína, menos gordura, e seja feliz, não adianta. O que não pode é a pessoa, às vezes, pega de segunda a sexta, certinho, alinhado, mas chega sábado e domingo, chuta o balde. Aí não dá. Entendi. Porque o corpo, para a gente reduzir 1 quilo de gordura, é praticamente aproximadamente 7.700 calorias. Então, se não tem esse déficit, ele não vai
oxidar essa gordura. Espera aí, repete essa informação. Para você perder 1 quilo de gordura... É aproximadamente 7.700 calorias. 7.700. De déficit. Mas não adianta também. Chegou um paciente e falou assim, Rodrigo, eu fiquei sabendo que 7.700 calorias, então eu vou deixar de comer, vou fazer jejum. Eu falei, mas não é assim. Depois que você coloca a comida dentro do corpo, é ele que vai definir o que comandar. ele faz. Não adianta. Você, então vou deixar de comer, você vai ficar ruim. Vai perder massa, vai perder líquido e muito pouca gordura. Então, jejum é interessante? É sim, mas quando bem colocado. Então, de dia é o momento que você tem um gasto maior. Você gasta muita mais energia. Então, se você fazer um jejum de dia, você começa a alterar o seu ciclo circadiano. Então, você começa a liberar os hormônios ali do dia e começa a fazer efeito rebote de noite. Entendi. Chega à noite, está um leão, quer comer até o comer reboco. Tudo. Que é o que acontece com muita gente, acontece. Né? E aí fala, poxa, nossa, eu chego à noite, estou com muita fome. Mas por que não faz jejum de noite? Onde que é o horário? O pico ali do metabolismo ele já começa a reduzir. Então você não precisa tanta caloria à noite. A gente pode até colocar uma proteína, legumes, uma salada, e você fica bem de noite para a gente fazer esse déficit de carboidrato à noite, não de dia. Entendi. Então isso é muito mais importante. importante. E aí você vai aos poucos também invertendo essa questão, né? É porque o que acontece? Aí depois a pessoa ela começa a ter o emagrecimento, se ela treina, ela aumenta a massa muscular, então isso já vai começar a aparecer muito. Eu faço também foto do paciente, para ele ver, né, a evolução que ele está tendo, não só no gráfico. Né? Então quanto mais parâmetros tiver, melhor a pessoa também consegue ver, porque ela mesma não consegue ver. Eu atendo paciente, eu consigo ver, de 3, 4 meses depois, se eu for ver, eu vejo a diferença. Ele fala, mas como você consegue? Não sei. Sei que na hora de eu pegar na dobra, ou fazer essa conferência, olhar, eu consigo ver a diferença já ali. Se não tiver diferença também, eu consigo ver. Eu falo, opa, deu uma aumentadinha aqui, hein, que você fez. Então isso é um olhar clínico, né? Isso é muito interessante. E aí, conforme a pessoa ela vai ganhando essa massa, perdendo a gordura, a gente começa a aumentar calorias. Porque aí o corpo ele vai precisar de mais calorias. Quanto mais você aumenta a sua massa, mais a taxa metabólica também vai acelerar. Isso é muito importante. Aí a pessoa começa a ter muito mais vigor, né? Ela tem mais disposição, ela acorda, deixa de acordar cansada, que a maioria das pessoas que eu atendo acorda quase sempre cansada, estressada, eu vou dormir, eu tenho insônia, porque a alimentação do dia está ruim. Às vezes faz um cafezinho mais ou menos de manhã, pão com margarina, depois faz um almoço, não faz lanche da tarde, chega à noite come fast food, né? Então isso vai fazendo com que o corpo vai se desequilibrando. Né? Entendi. E essa questão, eu tenho muitos questionamentos, a participação está muito boa, diga de passagem. Sim. Com relação a essa parte do café da manhã, existem defensores inveterados de parte a parte, gente que defende que tem que ser uma coisa mais light, aí você precisa fazer jejum de não sei quantas horas, e eu não estou aqui, pelo amor de Deus, defendendo nenhum lado nem o outro. Você está aqui justamente para tirar essas dúvidas nossas, né? E existem aqueles que defendem que você tem que comer quase um boi de proteína de manhã. E aí? Isso é muito importante, tá? Não adianta colocar muita proteína de manhã ou de noite. Eu cheguei a ver um rapaz que ele come 15 ovos à noite. Tudo que é demais, o corpo ele não vai conseguir estocar. Então ele vai excretar. Proteína demais também, aí agrava o fígado. Né? Nada que é demais faz bem para o corpo. Então as pessoas às vezes falam, a creatina faz mal para o fígado. Não, para o rim, perdão. Para o rim. Não, creatina faz mal para o rim, faz mal para a pele, faz retenção. Não. Quem vai fazer isso é você consumir muita proteína. Aí o seu rim vai começar a ter mais dificuldade para metabolizar essa proteína. Vai começar a excretar, vai sair na urina. Você consegue até ver a urina mais espumosa, ela fica um cheiro forte. A ureia aumenta. Então, o excesso de proteína de manhã não é interessante. O interessante é de ter de 20 a 24 gramas de proteína cada refeição. Entendi. E 24 gramas de proteína não é você colocar um filé de frango 24 gramas. É uma quantidade maior, né, para bater aquilo dali. Chega a ser uns 80 até 100 gramas de frango. 80 gramas já chega bem próximo de 24 gramas de proteína. E aí pode colocar junto com o pão. O pão não é preciso tirar. Às vezes a pessoa... eu gosto muito de pão. Você vai tirar meu pão? Às vezes nem vem na consulta por isso. Às vezes esse é um dos grandes problemas, né? Você fala, poxa, o cara está me pedindo para ir no nutricionista, mas eu sei que comer pão é errado, né? E aí eu chegar lá, o cara falou, você não pode comer pão, não.
E aí? Acabou a graça da minha vida? Acabou. Né? E é por isso, mais uma vez, que é importante que a orientação com um bom profissional da parte de nutrição, profissionais de saúde, seja feita de maneira adequada, como um profissional como o Rodrigo Moreira, por exemplo, aqui. Engraçado, nós temos o mesmo sobrenome aí, né? Somos primos, digamos assim. Não somos, na verdade, pelo amor de Deus. Não existe nepotismo no Papo 20. Mas, cara, uma coisa que é interessante que seja dito, porque para você definir toda essa questão de prescrição e para entender o paciente, você tem que desenvolver algumas métricas, tem que pesar, medir dobrinha daqui, não sei o quê. E muito se fala do uso de alguns métodos de exame, como, por exemplo, a bioimpedância, em alguns casos, densitometria de corpo total, que eu até queria que a gente falasse um pouco depois. Mas essa questão que você fez a sua especialização na parte de antropometria, é isso? Isso Explica para a gente um pouquinho. Então, eu fiz essa parte, né? Ela é reconhecida internacionalmente. Então, para ter mais certeza do que eu estou fazendo na avaliação. Certo. Então, hoje chega bastante paciente, eu gostaria de fazer biopedância. Você faz biopedância? Não faço. Infelizmente, acontece de ter erros, né? E tem todo um protocolo para fazer biopedância que muitas das vezes não fazem. Não pode tomar água, não pode estar menstruado, não pode treinar antes de 24 horas. Então, tem todo esse protocolo que não é feito. Não é seguido. Aí a pessoa, chegou uma paciente para mim, porque eu vejo a paciente, o paciente, na hora que chega, eu já olho para o corpo todo. Porque desde também, antes da consulta, eu envio um formulário pré-consulta. Para mim saber todo um pouquinho mais da pessoa. Se é estressado, se tem intestino ruim ou não. Dorme bem. Isso. Aí ela chega, eu olho o corpo. Aí ela chegou, eu fiz a biopedância, deu 32% de gordura. Falei, 32% de gordura? É bastante coisa, hein? Porque eu estou acostumado. Eu sei quando eu pego uma pessoa com 32% e uma com de 20%. Falei, no máximo você deve ter uns 22%. Aí fui fazer a avaliação. Caramba, de 30 para 22 fui fazer a avaliação e tem todo um cálculo específico também, né? Então, nesse curso que eu fiz, é cálculo específico para cada grupo de pessoas. Se eu pego um asiático, tem um cálculo específico para ele. Perfeito. Se eu pego um idoso, é um cálculo específico. Se eu pego um obeso, dependendo da obesidade, eu tenho que fazer um cálculo específico também para isso. Entendi. Então, tem até cálculos para pessoas de 18 a 90 anos brasileiros. Então, também é utilizado. Então, esse curso, nossa, ele é muito importante para acertar mais. Não é só fazer cálculo, vamos fazer Jackson Pollock 7 dobras. A maioria faz isso. É só isso. Então, fica muito engessado. E nesse aí você aferiria, por exemplo, 7 dobrinhas e faria o cálculo em cima deles. Aí você acha que isso é um pouco limitado? É limitado porque, como eu falei, tem grupos de pessoas, tem atletas. Então, para cada um, você tem que ter um cálculo específico. Não dá para tratar os diferentes como iguais. Não dá, porque senão aí fica muito ruim. Né? Às vezes eu coloco um Jackson Pollock para uma pessoa, vai sobressair muito. E às vezes nem tem. Eu pego uma pessoa muito magra, colocar Jackson Pollock, não dá resultado. A pessoa, você não tem percentual de gordura. Entendi. Não existe, né? Entendi. Então aí tem que ter um cálculo específico para isso. E até mesmo para calcular o quanto ele está de taxa metabólica basal. A gente chega mais próximo possível. Né? Então, isso é muito importante porque a gente precisa fazer déficit para quem busca o emagrecimento e aumento, né, o superávit calórico para quem busca hipertrofia. E a gente tem que ter um cálculo muito mais próximo possível para que ele tenha um resultado bom. Se a gente, acho que ele tem 1.500 calorias de gasto. Pensar assim, eu vou errar muito. Então, tem que ter parâmetros para avaliar e dar o melhor resultado e até mesmo o melhor cálculo ali, né? Para montar um cardápio que a pessoa também não sofra muito. Né? Isso é muito importante. Muito interessante mesmo. Pessoal, vocês estão gostando do nutricionista Dr. Rodrigo Moreira? O papo está sensacional, mas eu vou interromper brevemente para lembrar você de curtir. Se você chegou até aqui, tá vendo esse papo massa, cheio de informação e ainda não curtiu, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí, curte. Compartilha, passa para quem você ama e gosta. Aqui é feito com muito carinho, com profissionais que sabem o que estão falando sobre saúde e bem-estar. Esse é o Papo 20, eu sou Marcos Moreira, beleza? Atendo reumatologia. Vamos lá. Sobre essa questão que a gente estava falando aqui, dessa avaliação, pré-consulta e tudo mais, antropometria, as áreas da saúde, eu falo de medicina, como sou médico, né? A gente tem uma constante mudança, então existem verdades que são absolutas hoje, que se bate, tem que comer, a história do ovo, né? Poxa, hoje o ovo é bom,
daqui a 10 anos o ovo não presta, 10 anos depois o ovo é bom de novo. E aí existe toda uma questão, existem sempre aquelas promessas milagrosas, exames maravilhosos, como, por exemplo, a questão da bioimpedância, que foi, pelo menos no meu consultório, uma febre. Às vezes eu recebia aquilo, o pessoal chegava e já jogava a bioimpedância lá. Eu falava, poxa, mas não é muito minha área, vou ter que ver, né? Vou ter que encaminhar para alguém que saiba olhar Sim, assim com um perfil mais direcionado para o que você quer. Só que aí, aos poucos, a gente vai vendo as falhas que existem, gente, em todos os métodos, tá? Não existe nada que vai ser assim, esse troço é 100% correto, né? Eu dou exemplo na minha parte aqui, por exemplo, o pessoal acha que se você fizer uma radiografia, um raio-x, que tem gente que chama de chapa, por exemplo, é como se você estivesse tirando uma foto com uma câmera de 1920. Se você fizer uma ressonância, você está fazendo uma foto com uma câmera do iPhone 19, não sei das quantas. Não é assim, depende do que você quer ver. Se você quer ver processo inflamatório é uma coisa, se você quer ver lesão já instalada é outra. E existem alterações em que, pasmem vocês, o raio-x será superior ao com a ressonância. Isso provavelmente também acontece na sua área, da nutrição. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, eu já ouvi falar muito da parte de bioimpedância, que virou febre, sobre densitometria de corpo total, onde você vai avaliar massa óssea e outras coisas mais, e tem alguns outros métodos que são discutidos como padrão ouro, mas que não têm um acesso tão bom assim, né? E aí fica uma coisa muito mais de literatura do que na realidade. Isso. A pergunta que eu faço é, até que ponto esses exames, como a densitometria de corpo total e a bioimpedância, apesar de você já ter falado sobre ela, tem um impacto assim tão absurdo? Até que ponto, tirando da bioimpedância que você já falou, uma densitometria de corpo total é superior, por exemplo? Que tem gente que defende isso. Sim. E aí? Com certeza. Padrão ouro, né? Fazendo a densitometria, mergulhando na água ali, né? Então o corpo vai ficar mais leve e vai ter esse resultado. E a densitometria que é feita com o corpo na água. Corpo na água. Isso vai fazer com que tenha um resultado mais assertivo. Porém, ele é mais caro. Ele é utilizado mais para estudo científico. Né? E hoje é muito raro, né? Utiliza mais em atletas. Certo. Né? Então, isso não é feito no consultório. Não tem como você pegar uma piscina e mandar o paciente entrar nela para a gente fazer uma avaliação. Até foi importante você falar isso, porque, por exemplo, tem um documentário disponível na Netflix, não lembro o nome, não vou fazer propaganda porque eu não me lembro mesmo, mas ele fala sobre a dieta de alguns vegetarianos, né? E o método de utilização o método de avaliação para ganho de massa e tudo mais, para mudanças corpóreas, foi exatamente a densitometria. E na prática da reumatologia a gente faz para algumas causas também, algumas coisas como síndrome de Page, algumas alterações ósseas, mas só para puxando esse preâmbulo inteiro para dizer, para a gente conseguir alguns exames via convênio, por exemplo, é tranquilo. Sim. A densitometria de corpo total é difícil para autorizar. E acaba não compensando, né, para o paciente também. Então, vai também da prática, né? Então, não adianta também ser muito afinado, né? Falar, poxa, tem que ser exato, o percentual de gordura exato à massa muscular. A pessoa ela vai sentindo também essa evolução conforme o tempo. Poxa, eu estou treinando melhor, eu estou sentindo que aumentou a massa muscular. E a massa muscular, a partir dos 30 anos, ela começa a reduzir. Se você não der estímulo para ela vai reduzindo, vai reduzir os hormônios, vai aumentar a gordura corporal. E sendo que a gordura corporal, quando ela está numa qualidade, uma quantidade boa, ela é benéfica, ela é anti-inflamatória. Desde que você comece a deixar de ter um estilo de vida. Hoje, nosso mundo moderno está facilitando muita coisa. Hoje você muda a televisão, hoje você pede a comida, ela chega na porta da sua casa. Então, não é questão de deixar de comer, é questão de você ter mais gasto energético do que consumir. Entendido. Né? E até mesmo hoje os alimentos são muito mais palatíveis. Né? E para ter isso, entra ali em questão de gordura e carboidrato. A gordura dá aquele sabor, né? Então a pessoa ela come, ela saliva. Se eu falar para você aqui de um hambúrguer que agora a boca já enche de saliva porque o sabor fica na memória. E isso faz a pessoa ficar mais sedentária, né? É uma coisa que vai levando a outra. Estou cansado, não vou fazer nada e vou comer. E isso vai virando uma bola de neve e o intestino praticamente ele que controla tudo isso. Certo. Hoje aumenta muito as pessoas que têm um intestino mais irritado, tem ali umas bactérias que aumentam, só que são bactérias patogênicas que trazem mal para o corpo, inflamam o corpo todo, né? Então, não é questão de deixar de comer, e sim comer bem, né?
Não é um lanche no fim de semana que vai fazer você inflamar ou ficar, né, retido com muita gordura. E sim a qualidade. Então, todo dia pedindo iFood, todo dia chegando e deitando, o corpo vai envelhecendo. Vai envelhecendo. Então, a pessoa vai arcando, vai perdendo massa muscular, vai inflamando o intestino, aí inflama também as outras vias, né? A doença autoimune, ela entra nisso também, né? O hipotireoidismo, até mesmo outras doenças, doença do síndrome do intestino irritado, doença de Crohn também, se não tratar, ele piora. Então, se a pessoa ela tem uma genética que já aumenta isso, se ela não cuidar da alimentação, né, vai acontecer. Uma coisa que é muito importante, não é assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não é, Gabriela. A gente modula nosso corpo conforme a gente vai dando estímulo. Entendi. Rodrigo, eu não quero fazer dieta, eu tenho medo, faz por conta, não dá certo. Quando chega até mim, às vezes é até difícil de colocar comida. A pessoa ela tem medo de engordar. Ela emagreceu por conta, só que ela perdeu muita massa. Aí fica aquela falso magro. Entendi. Onde o percentual de gordura é alto, mas não tem nada de massa muscular. Você fala, agora você vai ter que comer. Aí a pessoa, às vezes, até vem, aí é mais difícil. Essa pessoa é até mais difícil de convencer. Acontece. Porque aí a pessoa ela criou uma restrição ao alimento. Ela acha que o alimento é vilão. Então, não posso comer nada, eu estou acostumado. E ela fez o corpo se adaptar a isso, né? Psicossomático. Isso mesmo. Aí fica difícil, essa parte é o mais complicado. E aí a gente vai ter que começar a se alimentar, entender que o alimento ele é benéfico e que ele é preciso. Não adianta você vou ficar sem comer. Até quando você vai aguentar isso? Tem pessoas que são muito determinadas, que fazem dar certo até certo ponto. Mas chega um momento que vai ter que ter uma ajuda a mais. Entendido. Né? Isso é muito importante. E até mesmo na musculação hoje, essas pessoas também têm esse receio ainda. Acha que comer mais para hipertrofiar e treinar, está tudo certo. Eu não preciso de nutricionista para isso. E não é bem assim. Então, se você comer mais, quanto que você acha que está comendo? Quanto que você acha que está certo? Né? E aí, esses dias mesmo eu atendi um paciente e ele não ganhava 1 quilo no mês. Ele falou, poxa, Rodrigo, chega um momento que eu comia quase 3 horas e bastante. Não ganhei 1 quilo. Aí ele passou comigo 1 mês em questão de peso. Ele ganhou 5 quilos de peso. Claro, aumentou um percentual de gordura ali, um pouquinho, sim. Mas pelo tanto que ele estava, era até benéfico. Porque aí encapava um pouquinho mais, um pouquinho do osso, né? Então, eu falei, poxa, tá lindo. Agora é só manter a alimentação, a gente vai aumentar mais um pouquinho, treina mais e vai construir. Principalmente jovens, né? Tá ali na fase de 17, 18 anos, a testosterona está lá em cima. Sim. Então você pode colocar comida e a pessoa vai. Entendido. Tem que treinar bem também, né? A gente chega lá e fica no celular, treinar fofo. Aí chega aqui, poxa, eu não consegui nada, eu só ganhei gordura aqui. Mas também me ajuda, não adianta, né? Pô, é só comer, eu fico no pé, sabe? Eu tenho uns pacientes que eu fico no pé. Até no Instagram, se dá liberdade, eu falo, e aí, tá treinando? Esse treino não tá legal não, porque eu fico no pé mesmo. Eu falo, nossa, acho que sou até chato. É nada, eu falo para minhas amigas lá que você é o melhor nutricionista, porque você fica no pé. Se der liberdade, eu fico. Entendi. Porque eu quero ver o resultado do paciente. Não é só questão de financeira, receber um pagamento do paciente. Isso para mim não cai bem, sabe? Chegar o paciente, não consegui, isso, vamos ajustar então. Tá? Foi a parte sua que você não fez. A minha parte, eu entreguei o melhor para você. Mas se você não fizer, não adianta. Não tem segredo. Né? Não é só vir aqui, pesar e vai sair magra. Então, a pessoa quer, posso mandar mensagem para você toda semana? Não, pode enviar, porque aí o que é legal. Ou não, às vezes a pessoa não quer tanto assim. Então, eu já dou uma limitada também. Mas estou sempre à disposição. Deixa um WhatsApp para ela, está com dúvida, dificuldade, entre em contato. Não faça nada sem entrar em contato. Eu sou o seu nutricionista agora. Tá? Você não quero que você fique na internet pegando dicas. Dicas de um, dicas de outro, você vai ficar confusa, vai ficar um obeso de informação ruim. Exato. E aí era uma pergunta que eu ia te fazer, inclusive. A pessoa, quando chega no seu consultório, o primeiro contato ali, qual que é o campeão, assim, de informação incorreta que você recebe? Do tipo, eu vi que comer isso e eu vim aqui para ver. Qual que é o... Pão, leite. Leite são... Os dois, praticamente, são o que mais...
Jejum agora até que nem tanto, mas antes chegavam as pessoas também que queria tanto o jejum ali. Então o pão, o leite são os que mais as pessoas têm mais preocupação. Até mesmo questão de arroz, tem pessoas que chegam não comendo nada. Teve um paciente que eu atendi que a outra profissional falou para ele, você não pode comer nada que dá debaixo da terra. Eu já ouvi falar isso aí também. Eu falei, poxa, daqui a pouco a terra tá te comendo. Mas será que foi um profissional mesmo ou será que foi um Pior Google, que foi, Foi? pior que foi. Aí eu falei, se você não comer que está embaixo da terra, daqui a pouco a terra vai te comer. Então vamos voltar a comer, né? Poxa, e era um senhor, o senhor ele treinava, ele fazia caminhada. E aí ela fez um cardápio para ele de 1.800 falando que era hipercalórica. Não era hipercalórica. E ele estava com o colesterol um pouquinho alterado, a glicemia não baixa, porque não estava consumindo nada, mas o colesterol, né, com o tempo, o corpo ele vai aumentar um pouco mais. Mas tem que ver a qualidade desse colesterol. Por isso que eu fiz o exame laboratorial também, porque eu gosto de pegar o exame e sentar com o paciente, é igual ver carta. Ó, isso aqui está juntando com isso, e você está tendo isso. Então, vamos ajustar isso para melhorar aqui. A gente faz outro exame para a gente ver. E aí foi dito e feito. Ó, vamos colocar agora a batata que você gosta, vamos colocar tudo que você gosta aqui, só que a gente vai equilibrar. Aumentar essas calorias, vai treinar. Poxa, o corpo do senhor ficou legal. É mesmo? Eu fico feliz, sabe? Tem dia que eu fico tão feliz que eu esqueço até de falar com o paciente, eu vou agendar para o próximo mês, porque aí eu tenho que entrar em contato. Mesmo. Fico muito feliz. E aí ele teve esse resultado, melhorou o colesterol dele também, e foi muito importante. Bem legal. Maravilha, cara. E hoje as pessoas chegam com essas dúvidas e a internet, ela deu voz a todo mundo. Mas também as pessoas ela buscam muito engajamento. Sim. E aí, falar de emagrecimento é o que está bombando. Né? Então, tem pessoas que estão jogando lixo para a internet. E as pessoas que não querem passar com um profissional, quer pegar dicas, só dicas, fica sem saber, sem rumo. Não posso comer pão, não posso tomar leite, eu não posso fazer isso. O que eu vou fazer? Aí começa a fazer essas dietas, o metabolismo começa a ficar descontrolado. E aí traz aí tudo mais inflamação, né? Chega tudo inflamado, e a gente tem que fazer a limpeza neural também, né? De informação. Só vem cheio de poluição da internet, e aí fica difícil. Mas aí a gente tem que limpar. Por isso que eu falo, ontem um paciente me enviou uma imagem. Rodrigo, isso é verdade? Olha só o cabimento da mensagem que eles estavam tentando passar. Era um rapaz segurando uma coxinha, 400 gramas, 1,3 kg de melancia. Olha só. Se a melancia tinha a mesma quantidade de calorias, é isso? Falou que a coxinha tinha proteína, tinha gordura e calorias, 400 calorias. 1,3 kg de melancia também tinha 400 calorias. Mas quem vai consumir 1,3 kg de melancia? Poxa, qual é a comparação de proteína com a melancia e pão com coxinha? Né? Aí comentaram lá, então vou comer coxinha. Poxa, a pessoa nem para pensar, poxa, mas faz sentido? Vou comer uma melancia inteira, irmão. Vai dar essa coxinha aí, né? Melhor, a coxinha, vou comer uma só. Além de ficar estufado, né, não vai trazer benefício, né? Traz muito mais inflamação. Pessoas hoje que têm inflamação intestinal, ao consumir mais gordura, ela piora a situação. A gente tem no intestino duas barreiras, a barreira química e a barreira física. Então, começa a primeira a barreira química a atuar. Ela não dá conta, vai para a barreira física. Chegou ali, se o intestino começa a inflamar cada vez mais, principalmente pessoas que têm intolerância à lactose, principalmente. Não dá, tem intolerância, mas eu como queijo, eu tomo leite à vontade. Aqueles gases vai formando, constipação, e aí o que acontece? Nosso intestino ele é bem juntinho, né? Então, são bem juntinho, aí o alimento ele vai passando ali, ele vai captando. As células são bem juntinhas. Só que aí o que acontece? A pessoa vai inflamando tanto o intestino que ela vai abrindo. Então, ela abre e aí começa a entrar alimento. Permeabilidade. Entendi. Aí gera GLP-1, uma ação mais inflamatória, começa a cair na corrente sanguínea, no sistema nervoso central. Então, só resumindo, a celularidade do intestino ela serve como uma barreira física e a partir do momento em que você tem um processo inflamatório mais intenso, o espaço aumenta entre as células, porque você tem edema e tudo mais, e aí a permeabilidade para coisas que não deveriam estar entrando acaba acontecendo. E aí o gatilho Aí piora tudo, né? Se a pessoa não cuida, era só uma intolerância à lactose. Agora já é outras coisas. Começa a ter uma diarreia descontrolada, já não consegue comer nada. Alterações e aí de o que acontece, até mesmo
gera a síndrome do intestino irritado. Às vezes não é ela total, mas já uns sintomas dela. E aí, quando acontece isso, a pessoa não pode comer nem, às vezes, um tipo de fruta que ela está acostumada. Banana. Poxa, eu comi a banana, agora eu como. Nossa, parece que eu comi um boi. Isso é muito interessante, cara, porque, por exemplo, no ramo da reumatologia, a reumatologia é uma área que está em franca progressão neste momento, está se desenvolvendo muitos protocolos e tudo mais, e as coisas elas têm mudado muito. Então, nós temos aquelas doenças que cabem numa caixinha muito bonitinha. Então, por exemplo, a artrite relacionada à doença de Crohn, a doença celíaca, né, a retocolite ulcerativa. Só que, por exemplo, onde entra o sujeito que o intestino inflama, ele sente dor, mas ele não tem uma síndrome como essas, por exemplo. Sim. E aí fica aquela coisa do tipo, poxa, até que ponto eu vou medicar essa pessoa? Até que ponto o perfil dietético é resolutivo? Porque se você tiver uma doença autoimune grave já instalada, aí é um departamento. Existe a necessidade, óbvio, da parte da nutrição e tudo mais, mas a medicação ela se faz necessária. E aquele paciente que não chegou ao ponto de abrir uma doença crônica desse tamanho, mas que sente dor também. E isso é difícil, porque aí você define, poxa, e aí, eu vou ficar entupindo esse cara de remédio? Talvez o remédio não seja tanto a questão do momento. Talvez eu até possa dar alguma coisinha mais simples, mas por isso o profissional de nutrição, ele é fundamental. Sim. É fundamental, principalmente na associação com a reumato. A pessoa ela começa a se alimentar e aí, como eu falei, acostuma. Ela vai se acostumando a comer aquilo e sentir gases. Ela costuma comer aquilo e não ir ao banheiro. E aí, para ela, é normal, sendo que não é normal. E aí ela começa a se alimentar desse jeito, desse modo, e não dá conta, até que um processo que é simplesmente agudo, né, uma inflamação aguda, ela vai começar a virar crônica. Aí, quando ela sente aquela dor mais intensa, aí que ela vai procurar um médico para ver o que está acontecendo. Aí a situação é muito mais grave. Eu costumo dizer que nosso corpo é igual um carro. Então, tem pessoas que compram o carro e só sabem colocar gasolina e trocar o óleo. Né? Às vezes nem olha no retrovisor nem bate seta. Isso dá uma raiva. Isso também. Mas aí não olha a água e nada. Então fica assim. Aí o carro, você está andando, opa, fiz um barulhinho no carro, mas não deve ser nada. Vamos andando. Daqui a pouco o barulho começa a aumentar. E nada. Certas pessoas incomoda e vai levar no mecânico, arruma ali, ficou tão valor. Ficou até que bom, preço, arrumou. Mas tem outras pessoas que não, que deixa, até o motor fundir. Uma hora a conta chega. É nosso corpo. Então chega uma hora que é um infarto, é um AVC. Então isso é praticamente igual um carro. E quanto mais a gente não cuida do corpo, mais caro fica lá na frente. Você acha que está economizando, não vou no nutricionista, não vou fazer isso, não vou fazer atividade física. Está economizando? Pelo contrário. Você está deixando seu corpo só acumulando. Quando chega lá na frente, ele vai cobrar. Aí pode ser mais difícil, né? Então, viver com medicamento não indico para ninguém, né? Então, envelhecer com saúde, ter disposição, né? Controle de massa muscular, poder correr na praia com os netos, né? Então, é muito mais importante do que você ficar numa cadeira de roda, né? Debilitado, tomando insulina. Olha só. Então, as escolhas é preciso ser feita. Não adianta ficar passando a falar, não, a obesidade é normal. Não é. É uma coisa que hoje não está sendo tão grave, mas ela pode cobrar lá na frente. Está piorando. Poxa. Principalmente crianças. Né? Eu hoje atendo criança a partir de 13 anos e que esteja determinada. Eu não atendo, não, meu filho quer, eu quero levar meu filho. Porque chega na hora de fazer, senta a mãe e o filho, eu falo com a mãe e o filho fica lá ou no celular, entendeu? E eu não gosto disso. O meu atendimento eu quero para dar resultado. Não quero que aí chegue a mãe no outro... para formar um time, você e o paciente. Você faz a sua parte, ele faz o dele. Aí chega a mãe no outro, meu filho não conseguiu, mas quem que traz o alimento para casa, né? Então, a culpa sempre é do filho, né? Entendi. Fica difícil. É mais fácil terceirizar a culpa. Agora, quando a criança, poxa, não, ele faz atividade física, ele está afim, ele está incomodado com o peso. Poxa, aí já é outro esquema, a pessoa já está já afinada para cair para dentro, né? Então, isso ajuda bastante. Esses dias eu mandei um áudio para um paciente e o filho dele joga futebol, ele luta, faz musculação, mas obeso e estava até com anemia. Olha só, obeso anêmico. Por quê? A alimentação não estava legal, ele fazia muita atividade, mas comia o que dava, e aí ele começou a inflamar.
vai inflamar. Aí eu pedi o exame de sangue, ó, tá com anemia aqui, se ele continuar assim, ele vai inflamar mais ainda. Certo. Aí a gente entrou com ferro, né, suplementação de ferro, mandei mensagem para ele, como que está o seu filho e tal, ele está gostando, o cardápio está dentro do que ele esperava, está conseguindo fazer. Rodrigo, ele está amando. Eu arrepiei na hora que eu vi o áudio. Está amando. É visível o corpo dele agora, a mudança, em um mês. E praticamente eu acho que ele já perdeu uns 4, 5 quilos. Olha só que diferença. Então, a questão de ajuste é muito importante para a pessoa. Às vezes a pessoa ela fica com medo de vir, né? Ah, não quero comer. Certo. Ah, eu vou lá, eu vou deixar de comer, eu vou comer só salada e vou deixar de comer as coisas que eu gosto. Não é bem assim. Então, se você acostuma a comer coisas que são mais prazerosas, mas também que inflamam mais, aí você vai ter que fazer essa mudança. E depois que muda, fica legal. A pessoa está comendo bem, saudável, ela chega numa festa, ela vai comer um salgado, ela fala, poxa, Rodrigo, fui numa festa, comi, rapaz, eu fiquei a noite inteira, quase não dormi direito, de tanto que aquilo me incomodou. Certo. Aí fala, é isso, tá vendo? É só sair do A para o B, mas é um processo. Não adianta você falar, de hoje para amanhã você já vai estar fit. Não é prova de física, né? Sair do ponto A ao ponto B. Isso, entendi. Não. É um processo. Mas só que para fazer esse processo tem um tempo, tem dedicação. Você não engorda de um mês para o outro 10 quilos, e nem emagrece em 10 quilos. Se acontecer isso, porque algo está muito errado. Está muito errado. Precisa ser investimento. Muito bom. Gostou do nosso cenário, doutor? Bonito, hein? Você viu? Da outra vez que a gente fez o podcast aqui, a gente estava em outro ambiente aqui na 20 Medical Office, que é um ambiente que é voltado muito para a parte de cultura, fala sobre o renascentismo, né? Então tem quadro da Mona Lisa, tem obras de Michelangelo, e temos aqui o homem vitruviano. Você pode pesquisar aí sobre, tem que ver também com toda a parte do Leonardo da Vinci e tudo mais. Beleza? Bom, vamos abrir aqui para uma pergunta que nós recebemos. Pergunta do @Jorge Mendes, com Z. O que muda na alimentação das pessoas idosas? Muda a absorção? Precisa de algum complemento? Perfeito, perfeito. Com certeza, né? A partir que a gente vai envelhecendo, não só a questão da digestão, do metabolismo, mas também a questão palatável, né? Começa a perder mais a sensibilidade com o alimento. E o idoso ele perde muito mais fácil massa muscular. O gasto dele energético é muito mais alto também. Se ele for subir a escada, ele já está oxidando muito. E, além disso, por perder, principalmente o homem, perde muita massa da coxa. E é interessante incluir a alimentação mais proteína. E sim, aí a gente aumenta mais a proteína. Certo. Não é um momento específico. Levando em considerações, obviamente, variáveis como função renal. E tudo mais. Com certeza. Se não tiver uma patologia junto, né? Ele tem um desequilíbrio ali na questão renal. Aí não tem como aumentar muita proteína. Certo. Mas sim ajustar para que ele tenha aquele gasto completo pela alimentação e ele consiga não perder mais massa. Uma coisa que eu gosto de utilizar muito com o idoso é a creatina. A creatina ela ajuda a dar força, ela ajuda também a diminuir o catabolismo, a perda de massa muscular, e ajuda bastante. Além de outros aminoácidos, o whey protein para o idoso também pode ser uma ótima opção, porque o idoso ele não consegue comer muito. Ele não tem mais aquela vontade de comer como era antes. Fica difícil. Aí você colocar de tarde um lanche ali, um whey, um iogurte para o paciente, às vezes até ele com uma fruta, uma fibra, umas castanhas. Então ele vai consumir e não vai sentir aquele... Certo, coisas que sejam palatáveis. E também, né, o idoso, muitas das vezes, ele gosta mais de doce. Isso é verdade. Mais de doce. Aí você fazer uma receita proteica e doce, diminui bastante. Ele buscar um bolo, ele buscar um lanchinho mais doce. Porque além do bolo ali, vai ter o quê? Vai ter ovo? Vai. Tem ovo no bolo. Tem, mas bem pouquinho. Vai ter gordura, vai ter muito açúcar, a farinha refinada. Então você vai ter muito mais pico de insulina do que a construção muscular através de proteína, até mesmo questão de saciedade, né? E o intestino também. O açúcar em si, ele inflama bastante o intestino, né? Não só do idoso, mas como a população em toda. Então, se você começa a dar muito açúcar para o intestino, ele vai começar a ficar inflamado. Então, o intestino, ele controla muitas coisas. Né? Todos os órgãos são controlados. Tem uma coisa também, né? Saindo um pouquinho agora aqui do idoso para a obesidade, a pessoa começa a comer muitas coisas calóricas. Ela começa a criar uma resistência à leptina. A leptina, ela é que dá aquela sensação de saciedade.
Então a pessoa ela começa a comer e não se sente Não sente mais saciada. Entendi. Porque inflamou tanto que até a leptina começou a criar resistência. E aí vira um verdadeiro saco sem fundo. Fica aquele ciclo vicioso. Rapaz, isso me faz lembrar daquele programa dos quilos mortais que o pessoal fala, poxa, eu tenho vontade de comer uma pizza. Você fala, beleza, vai comer uma pizza. Aí bota 2 pizzas gigantes no micro-ondas e come cara. E come tudo. Você fala, meu Deus do céu, como que aguenta? E certamente vai ter a ver com outras variáveis, obviamente, mas certamente com isso também. Estamos encaminhando para o final, a nossa conversa está excepcional e eu queria que a gente falasse um pouquinho, para a gente encerrar esse papo que está massa demais, sobre o seu e-book. Né? Você é um cara que faz a hipertrofia natural, faz academia e tudo mais, sem usar nenhum tipo de esteroides, de danônico, que o pessoal fala por aí, um veneninho. Não usa nada desse tipo. E você tem um e-book, que é o Segredo para a Hipertrofia. Fala para a gente um pouquinho dele. Então, eu construí esse e-book, né, a fim de nortear mais as pessoas que buscam o ganho de massa muscular. Ali eu falo um pouquinho sobre sono, estresse, a questão proteica também, os tipos de alimento, o que o carboidrato faz no corpo, a proteína, a gordura. Então, não é só, vou comer só arroz e batata, ou a batata e o frango. Não é só isso. Tem muito mais nutrientes que precisa para a hipertrofia. Dormir bem é uma coisa muito importante, onde libera GH durante o sono, testosterona aumenta. Então, nesse e-book eu falo um pouco mais sobre isso, né, que as pessoas devem se atentar. Falo também sobre até mesmo o treino concorrente. Às vezes a pessoa ela busca emagrecimento, ou na hipertrofia, e aí ela começa a fazer um treino de força, e ao mesmo tempo ela começa a fazer um aeróbico muito intenso. Isso gera uma competição de vias metabólicas. Então, atrapalha também na hipertrofia. Então, esse e-book é mais para nortear, né, essas pessoas que buscam e aí dou um pouquinho uma pincelada sobre tudo de nutrição. Eu sempre treinei, né, e nunca usei um danoninho, mas né, porque eu acho que não tem necessidade. Depende do objetivo de cada um. Né? Então, tem fisiculturista que vive disso. Então, interessante, ele tem uma rotina para isso. Para mim, não. Eu sou casado, tenho filhos, eu tenho que estudar. Então, se eu for viver disso, não dá. Não é o meu caso. Claro que tem casos que preferem fazer isso, mas tem que pensar bem antes. Não é só o momento. Tem pessoas que não têm efeitos colaterais. Tem pessoas que têm, tem pessoas que fazem por conta. Isso pode trazer muito risco lá na frente, né? Certo. Não só a questão muscular, pode perder tudo de novo, e até mesmo a questão de saúde mesmo, cardiovascular, libido, tá? Sim. Então, não indico, claro que respeito, e quem utiliza chega também até mim no consultório, eu vou ajustar a alimentação conforme né, o que ele está utilizando. Não adianta também falar, não, você toma aí, então não vou crucificar o cara. Exato. Cada caso um caso. Cada caso um caso, a gente trata e é isso que faz a diferença. Esse e-book está disponível onde? Está na minha página, né, da página que eu criei sobre atendimento. Né? Lá fala um pouquinho sobre o meu atendimento, para entrar em contato, e no finalzinho lá vai estar o e-book, e tem também na Hotmart. Coloquei lá para estar vendendo. Tá baratinho, R$ 9,90. É mais para nortear mesmo, né, as pessoas que buscam ali, principalmente a hipertrofia. Tá bom para fazer seu marketing. Então, já meteu lá, tá baratinho, é isso aí. Quem sabe, sabe. Muito bom. Seu Instagram, seu @ Nutri.Rodrigo Moreira. Muito bom. Excepcional conversa. É um prazer estar aqui. O sujeito, quando transpira conhecimento e sabe o que está fazendo, gosta do que faz, é diferente. É gostoso, né? Infelizmente, nós temos um horário mais ou menos pré-definido, porque senão a gente ficaria aqui pode facilmente. Chamar mais vezes aí, a gente pode destrinchar pode ter certeza. Facilidade. Nós estamos com um projeto, esse projeto é muito bacana e certamente, quando a gente começar a criar voos muito mais altos, pode ter certeza que a gente vai contar. O objetivo é levar a nutrição sem fazer com que, poxa, não pode, né? Aquele medo, né? Eu quero levar uma nutrição leve e que a pessoa consiga fazer e sentir que não é tudo isso que parece. Entendi. Né? Então, estou à disposição, se caso você quiser aí um acompanhamento diferenciado, né? Atendo também online, então a pessoa a gente faz um call, né? Uma chamada de vídeo, e a gente faz atendimento também. Se for preciso fazer avaliação, faça na academia, ou até mesmo fotos, avaliação em casa. Isso não impede a pessoa ter resultado. Entendido. O resultado vai ser da gente conversar, ver o que está precisando melhorar e ter força de vontade. Força de vontade, disciplina, né? Isso vai ajudar. Muito interessante. Nós encerramos sempre aqui com algumas frasezinhas de efeito, algumas coisas aí para gerar
uma reflexão nas pessoas, e hoje nós trouxemos mais uma aqui, como autorizado pela nossa direção, e a frase de hoje é de Orson Welles, um cineasta americano. Muitas pessoas são bastante educadas para não falar com a boca cheia, porém não se preocupam em fazê-lo com a cabeça oca. É isso. Muita gente por aí conversando do que não deveria, não é verdade? Maravilha, excepcional sua participação, espero vê-lo aqui mais vezes. Muito espero obrigado. que você tenha gostado do papo, do nosso cenário. Espero que você tenha curtido, Maravilha. esteja curtindo trabalhar aqui na 20. Maravilha. É um prazer dividir o espaço com você. Prazer estar aqui trabalhando, entregando a nutrição aí para a cidade de São José dos Campos. É isso aí. É isso aí, galera. Esse foi mais um Papo 20 com o Dr. Rodrigo Moreira, nutricionista. Voltamos no próximo episódio, sempre às quintas-feiras. Não esqueça de curtir, compartilhar para quem você ama e gosta. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.